Olá, tudo bem? Vamos para o estudo da lição da Escola Sabatina da nossa segunda-feira. É um assunto bastante complicado que nós vamos tentar explicar aqui rapidamente, porque é um assunto que demoraria horas e temos apenas alguns minutos. Mas vamos tentar ter um entendimento desse assunto muito importante. Ele começa assim: Deus enviou um anjo, um mensageiro, para dar o significado de uma visão para Daniel. Isso é no livro de Daniel 8. Hoje eu tinha sido enviado com a clara finalidade de explicar a Daniel que Daniel havia deixado de compreender, né? E essa declaração era exatamente, esse entendimento precisaria ser feito exatamente sobre as 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Quando você vai se aprofundar na Bíblia, para você entender que as 2.300 tardes de manhãs significam 2.300 anos. E para ter um entendimento melhor, você precisa entender que ele teve um começo, né? Que ele teve um começo. Que o começo foi quando um rei deu a ordem para que Jerusalém fosse restaurada. O rei de Artaxerxes, né? Ele deu a ordem para que Jerusalém fosse restaurada. Precisaria ser reconstruída. Isso você vai achar lá em Daniel, capítulo 9, versículo 25. E o término, diz que chegou o término das 2.300 dias lá em 1844, quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Ali iniciou-se um juízo investigativo. Ali terminaram os 2.300 tardes e manhãs e começou um juízo investigativo que diz assim, ó: assim como na antiguidade, os pecados do povo, eles eram transferidos para o santuário. Você cometia um pecado, então você trazia um animal, ele era sacrificado, e o sangue, ele era jogado no véu, dentro do santuário. E ali, o pecado que era teu, através do sangue desse animal, você ficava limpo desse pecado. Porém, o teu pecado, ele ficava no santuário. Dentro do santuário ficava o teu pecado. O pecado da pessoa que ia ali, né? O que acontece? Jesus veio, morreu e ele fez o sacrifício perfeito. Ou seja, não precisamos mais matar animais para a purificação de pecados, porque o sangue de Cristo foi derramado e agora nós temos a purificação segundo o sangue de Cristo. Mas tem um detalhe: os nossos pecados hoje, quando eu peco, o meu pecado ele é transferido para o santuário celestial. Lá no santuário celestial. E ele contamina o santuário celestial. Então, assim como o santuário terrestre precisava ser purificado, o santuário celestial também precisará ser purificado, né? Então, como terminou os 2.300 dias, agora o que acontece? Iniciou um juízo investigativo que Deus está fazendo para que precisa ser muito bem esclarecido os que têm direito à herança de Deus e os que não têm. Algumas pessoas precisam, né, passar, ou todas as pessoas precisam passar por um juízo investigativo, onde vai ser declarado quem lavou os seus pecados, a sua vida no sangue de Cristo Redentor e aqueles que não lavaram. Então você percebe que há um poder de escolha pessoal aí. Você escolhe se você quer lavar a tua vida, os teus pecados no sangue de Cristo ou não. São escolhas pessoais. E ali, nos livros de registro do céu, tudo vai ser declarado muito minuciosamente. Todas as coisas serão muito bem esclarecidas, né? E ao final do juízo, então, acontecerá a vinda de Cristo. Mas você vê que o anjo disse para Daniel uma coisa que é muito interessante, que ele falou para Daniel. Vamos para o livro de Daniel, no capítulo 8. Lá no capítulo 8. Que Daniel havia tido aquela visão
que ele disse que inclusive ficou doente com isso. E o anjo, no capítulo 8, versículo 14, ele me disse, até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. E aí diz, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que me apresentou diante de mim um como aparência de homem. E ele chegou e ele explicou. Quando você vai na Bíblia, principalmente na Bíblia, Andrews, no capítulo 1116, no livro Daniel, que está ali em Daniel 8, ali tem toda uma figuração que explica exatamente tudo sobre as 2.300 tardes de manhã. Você vai até ali, você vai conseguir entender todos os tempos e você vai entender desde quando começou até quando terminou. Mas o que importa realmente é que o anjo decretou que toda essa mensagem é para o tempo do fim. Né? Não era para o tempo de Daniel, porque o anjo disse para Daniel, Daniel, você sela essas palavras porque elas ainda pertencem a dias muito distantes. Ou seja, não era para a época de Daniel, mas para a nossa época. Hoje nós estamos no tempo do fim. Quer dizer que as 2.300 tardes e manhãs, elas já acabaram, mas nós entramos no tempo que o nosso intercessor intercede por nós lá no santuário celestial. Exatamente, hoje Jesus responde por nós e nós podemos ser salvos hoje através de Cristo Jesus. Pense bem nisso e estude a Bíblia, meu irmão. Estude, que você vai ter um grande entendimento sobre a salvação de Deus para cada um de nós. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor nos deixou a sua mensagem, principalmente as profecias, Senhor, para entendermos o tempo do fim. Pedimos que muitas vezes abre nossa mente, abre o nosso coração para que possamos ter uma mente esclarecida para entender a sua vontade e para, acima de tudo, Senhor, que Jesus purifique nossas vidas e que nós possamos nos salvar. Pedimos perdão se nós pecamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.